Parkinson. Acadêmicas: Ana Júlia Fachin, Andressa Villa, Eduarda Serafini, Paula Valesca, Rafaela Caron, Rafaela de Oliveira e Thais Ortega. Então, o conceito da doença de Parkinson. Ela é uma patologia progressiva de processo degenerativo do sistema nervoso central e ela é crônica. Então, ela é causada pela diminuição da produção da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor muito importante que atua no sistema nervoso central. A deficiência desse neurotransmissor, então, impede que as células cerebrais exerçam sua função inibitória normal, então afetando o controle motor do indivíduo, ocasionando sinais e sintomas como o tremor, a bradicinesia, que é a lentidão nos movimentos, o desequilíbrio e a rigidez muscular. Além disso, ela pode ter sintomas não motores, como depressão, demência, ansiedade, alucinação, apatia, disfunção autonômica ao longo da doença. Então, geralmente, o portador da doença ele se torna uma pessoa totalmente dependente, porque ele perde muito das suas funções. Então, os sinais e sintomas geralmente são padrões do portador da doença de Parkinson, né, como uma postura encurvada, a falta da expressão facial no rosto, rigidez muscular nas costas, inclinação do tronco para frente, cotovelos e punhos flexionados, abertura reduzida dos braços, tremores em mãos e pernas, quadril e joelhos flexionados, e a sua marcha, então, ela é lenta devido à bradicinesia. As causas. Então, a sua etiologia é desconhecida. O maior fator, então, da doença é o envelhecimento. Provavelmente ela é causada pela deficiência, então, da dopamina, do neurotransmissor que atua no sistema nervoso central, que impede, então, as células de exercerem as funções inibitórias normais. Causas genéticas, então, geralmente, pessoas que tenham a doença na família podem estar tendo mais chances de desenvolver doença de Parkinson. Causas ambientais, então pessoas que tiveram contato com químicos tóxicos, metais pesados, pesticidas, que podem ocasionar a morte dos neurônios responsáveis pela produção da dopamina. Nessa imagem a gente tem o processo etiopatogênico. Eu vou falar dela resumidamente. Então, o processo etiopatogênico da doença de Parkinson como decorrente de uma insuficiência do sistema proteossomal da ubiquitina ao eliminar as proteínas anormais. As proteínas anormais poderiam ser proteínas que resistem ou inibem o processo proteolítico, como fosse uma mutação da alfa-sinucleína. Além disso, existiriam defeitos no processo da ubiquitinização das proteínas, a mutação da PARC. A redução do processo de ubiquitinização, que é a mutação da hidrolase L1C da terminal da ubiquitina, ou ainda a disfunção proteossomal, como foi encontrado nas formas esporádicas da doença de Parkinson. Todos esses fatores contribuíram para o processo etiopatogênico e a acumulação dessas proteínas indesejadas com a formação dos corpos de Levy levaria à disfunção celular e o processo das mortes das células dopaminérgicas. Os outros fatores relacionados seriam o provável declínio da atividade do sistema proteossomal, relacionado à idade e baixa expressão dos componentes do sistema proteossomal e da ubiquitina, além de outros fatores relacionados ao metabolismo oxidativo da dopamina e ao estresse oxidativo mitocondrial e também a ação das toxinas ambientais. A incidência. Então, a doença de Parkinson ela é considerada a segunda doença degenerativa que mais acomete os idosos na faixa dos 65 anos. Segundo a OMS, então, aproximadamente 1% da população mundial. No Brasil, a incidência é cerca de 200 mil pessoas. Calcula-se a prevalência de 100 a 200 casos por 100 mil habitantes. A fisiopatologia. A doença de Parkinson, fisiopatologicamente, ela deve ser considerada como uma afecção neurodegenerativa, progressiva e caracterizada pela presença de disfunções monoaminérgicas múltiplas, incluindo déficits dos sistemas dopaminérgicos, colinérgicos, serotoninérgicos e noradrenérgicos. O sistema dopaminérgico, junto com os neurônios de melanina, eles sofrem despigmentação. Dessa forma, subentende-se que quanto mais clara a substância negra, maior vai ser a perda de dopamina. Associada a essa despigmentação, tem-se a depressão
do neurotransmissor dopamina, que ele resulta da degeneração de neurônios dopaminérgicos da substância negra, que se projetam para o estriado, onde são críticos para o controle do processamento da informação pelos gânglios da base, reduzindo a atividade das áreas motoras do córtex cerebral e desencadeando a diminuição dos movimentos voluntários. Nessa imagem, então, a gente consegue observar que o acometimento do mesencéfalo, né, em particular da substância negra, que é a parte compactada, com a subsequente disfunção dopaminérgica no sistema nigroestriatal, vai procurar um descontrole do funcionamento dos gânglios da base com o aparecimento dos chamados sinais cardinais da doença de Parkinson, particularmente a bradicinesia, a rigidez muscular e o tremor. A falta da dopamina vai dificultar a liberação da área motora suplementar através do circuito base e, como consequência, a execução dos movimentos ela não é facilitada. Aqui tem uma imagem, então, do circuito básico normal, onde a área motora suplementar, né, quando ela recebe estimulações elétricas, o movimento ele ocorre em ambos os lados do corpo. Já do ponto de vista de disfunção do circuito dos gânglios da base, observa-se uma perda da ação inibitória do segmento lateral do globo pálido sobre o núcleo subtalâmico, bem como existe uma ação hiperexcitatória do núcleo subtalâmico sobre o segmento medial do globo pálido, cujo resultado final será uma menor ação excitatória do tálamo sobre o córtex motor, determinando assim dessa forma a síndrome rígido-acinética. À medida que a doença progride e os neurônios eles vão se degenerando, eles desenvolvem corpos citoplasmáticos inclusos, que eles são chamados corpos de Leves, sendo esses corpos de inclusão citoplasmática dos eosinófilos existentes na substância negra do mesencéfalo, os quais eles se aglomeram em grande quantidade. Esses corpos de Leves, eles se definem ou ainda como agregados proteicos intracitoplasmáticos ou inclusões citoplasmáticas, né, formadas como uma resposta citoprotetora para sequestrar e degradar os níveis excessivos de proteínas anormais, potencialmente tóxicas, dentro das células neuronais. Ocorre ainda a perda das células do núcleo pedúnculo pontino, combinada com uma inibição aumentada no próprio núcleo pedúnculo pontino, desinibe as vias retículo espinhal e vestíbulo espinhal, produzindo uma contração excessiva dos músculos posturais, estando esses relacionados aos déficits colinérgicos. Então, nessa imagem, a gente consegue observar a condição normal, onde aqui na fenda sináptica tem a quantidade normal de dopamina, né, se ligando aos seus receptores, e já na condição de Parkinson a gente consegue notar essa diminuição, né, da dopamina aqui na fenda sináptica. Através da utilização de marcadores neuropatológicos da doença de Parkinson, como os corpos de Leve e as chamadas placas neuríticas de Leve imunopositivas para alfa-sinucleína, definiram a presença de 6 estágios evolutivos da doença de Parkinson. No estágio inicial, estágio 1, ocorre o acometimento do núcleo motor dorsal, dos nervos glossofaríngeo e vago, além da zona reticular intermediária e do núcleo olfatório anterior. No estágio 2, existe o comprometimento adicional dos núcleos da Reiff, núcleo reticular gigantocelular e do complexo locus ceruleus. No estágio 3, existe um comprometimento da parte compactada da substância negra do mesencéfalo. Já nos estágios 4 e 5, existe comprometimento das regiões porencefálicas do mesocórtex temporal e de áreas de associação de neocórtex e de neocórtex pré-frontal, respectivamente. E no estágio 6, ocorre o comprometimento das áreas de associações do neocórtex, área pré-motoras e área motora primária. O tratamento fisioterapêutico voltado para a doença de Parkinson tem como objetivo minimizar os problemas motores, ajudando o paciente a manter a independência para realizar as atividades da vida diária, melhorar a qualidade de vida,
Com o exercício, o aumento da mobilidade pode de fato modificar a progressão da doença e impedir contraturas, além de ajudar a retardar a demência. Muitos clínicos e pesquisadores eles acreditam que a fisioterapia deve começar tão cedo quanto o estabelecimento do diagnóstico, para prevenir a atrofia muscular, a fraqueza e a capacidade do exercício reduzida. Exercícios com treinamentos repetitivos, ao serem realizados na fase inicial da doença, eles permitem um controle motor mais próximo do fisiológico e adequado quando houver maior deteriorização da atuação dos gânglios da base. O aumento do tônus e força dos músculos envolvidos na marcha e também o equilíbrio promoveram ao indivíduo com doença de Parkinson melhora em suas passadas. Os exercícios aeróbicos, eles são de grande valia para os pacientes. Um programa de fisioterapia personalizada para o paciente pode ajudar no controle dos problemas posturais, nas deformidades e distúrbios de marcha. Inclui-se no programa exercícios ativos e passivos, treinamento de caminhada, desenvolvimento de atividades diárias, crioterapia, estimulação elétrica e hidroterapia. Um programa de fisioterapia respiratória direcionado para o aumento da amplitude torácica, promove a melhora da função respiratória e da capacidade funcional desses pacientes. E o alongamento em pacientes com a doença de Parkinson, ele é necessário para melhorar uma amplitude de movimento. Então, a medicação é feita com antiparkinsonianos, emprega-se levodopa, associado a um dos dois inibidores da dopa descarboxilase, que essa dopa descarboxilase é uma descarboxilase de aminoácido L-aromático. Essa enzima ela é responsável pela conversão de dopa a dopamina. Então, a levodopa associada a um dos dois inibidores dessa dopa descarboxilase, que é a cardidopa ou a benserazida. E esse tratamento ele vai objetivar o manejo de sintomas, especialmente a rigidez e a bradicinesia. Também tem o tratamento cirúrgico, né? É a neurocirurgia funcional, né, da doença de Parkinson. Abrange tanto as técnicas ablativas quanto a neuroestimulação. A neurorestauração, neurotransplante e a neuroreposição ainda eles são alvos de pesquisas avançadas e não fazem parte da prática terapêutica corrente, embora teoricamente permitam restabelecer as unidades neuronais degeneradas. Artigo do ano de 2019 pela revista Fisioterapia e Pesquisa. O título do artigo é Efeitos da prática mental associada à fisioterapia motora sobre a marcha e o risco de quedas na doença de Parkinson. É um estudo piloto. É um teste com poucas pessoas que usam desses procedimentos, materiais e métodos propostos para uma determinada pesquisa. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da prática mental associada à fisioterapia motora sobre a marcha e o risco de quedas em pessoas com a doença de Parkinson. Foi realizado em um hospital universitário de referência em Pernambuco. A amostra da pesquisa foi composta por 18 pessoas, sendo dividido em grupo experimental e grupo controle. Essas pessoas são de ambos os sexos, com doença de Parkinson idiopática. No grupo experimental foi escolhido 8 indivíduos e no grupo controle foi escolhido 10. As sessões foram: ambos os grupos realizaram 15 sessões de 40 minutos de fisioterapia motora, 2 vezes por semana. O grupo de intervenção, a fisioterapia foi associada à prática mental, 15 minutos. Em relação às variáveis do desfecho primário, o tempo de execução do Time Up and Go e do teste de caminhada de 10 metros reduziu, mas a diferença não foi significativa. Já em relação à velocidade, cadência e score do Dynamic Get Index, houve aumento após a intervenção do grupo experimental, com diferença significativa. P igual a 0,02. O número de passos foi mantido em ambos os grupos. Então, os resultados sugerem que a prática mental associada à fisioterapia motora reduz o risco de quedas em comparação com a fisioterapia motora aplicada isoladamente.